O curso de nutrição da Unimar, a Universidade de Marília, dá sequência à tradicional Semana da Nutrição, aproveitando até o gancho que no dia 31 de agosto é lembrado o Dia da Nutricionista e do Nutricionista. Hoje, a nossa convidada, Valéria Pascoal, está aqui no estúdio e vem também para a sua palestra. Valéria, boa noite, Valéria. Quem é a Valéria Pascoal? Valéria Pascoal é uma nutricionista com 35 anos de atuação, trabalhando em muitas áreas da nutrição e que nos últimos 10 anos tem se dedicado à relação da nutrição com a sustentabilidade. Bem, seu tema nesse evento deste ano, a Semana de Nutrição da Unimar. Exatamente. Eu vou ter o prazer e a honra de estar conversando com os profissionais da região e os estudantes das universidades, relacionando o papel que tem o hábito de se alimentar com a sustentabilidade. Muitas pessoas não imaginam que todas essas alterações climáticas que nós estamos vivenciando, essas queimadas, que estão sendo muito criticadas atualmente, inclusive na Amazônia, está diretamente ligado com os nossos hábitos alimentares. E que essas alterações climáticas também estão ligadas totalmente com a obesidade que está aumentando mundialmente, principalmente durante a primeira infância e segunda infância. É um absurdo. O que tem a ver uma correlação com a outra? A correlação está num ponto central. O hábito alimentar está baseado em produtos alimentícios e não em comida de verdade. O que vem a ser comida de verdade? Aquela comida, arroz, feijão, a salada, os grãos de uma maneira geral, as proteínas, mesmo as carnes, frangos mais magra, o ovo, e não os produtos alimentícios, que são os biscoitos recheados, os embutidos da vida, que muitas pessoas consomem esses embutidos, inclusive crianças e adolescentes, refrigerantes, salgadinhos. Então, o nosso papel hoje é centrar numa mudança do hábito através de educação nutricional. E quando nós começamos a discutir a educação nutricional, a gente pensa o seguinte: esses alimentos para você ter uma boa saúde, não ter obesidade, doença cardiovascular, câncer e assim por diante, são doenças que são alimentos muito caros. E na verdade não, porque quando a gente abre o nosso olhar, além do supermercado, a gente vai poder ter um universo de alimentos que às vezes está do nosso lado, no nosso quintal, no nosso terreno baldio do lado, numa chácara próxima. Porque nós temos alimentos que eram consumidos antigamente, hortaliças muito tradicionais e que se perderam esse hábito por causa desse consumo globalizado. Então, nós estamos resgatando, nesses últimos 10 anos, as plantas alimentícias não convencionais. E você que está me assistindo já deve ter ouvido falar nesse termo PANC, plantas alimentícias não convencionais. Aquela planta que você conhece, a Ora Pronobis, o Caururu, a Beldroega, Você tem o Major Gomes, mesmo azedinhas, são plantas que estão no seu entorno e que são riquíssimas em nutrientes e compostos bioativos, que conseguem modular todo o seu organismo, reduzindo o processo inflamatório e as doenças inflamatórias, como obesidade, doença cardiovascular e câncer. Então, realmente, a gente tem que divulgar muito e a gente estará numa campanha, Eu estou numa campanha junto com muitos outros profissionais, professores de muitas universidades do Brasil inteiro, resgatando os alimentos da nossa biodiversidade. Porque quando nós consumimos um alimento que não é da nossa biodiversidade, não são dos biomas brasileiros, nós estamos, infelizmente, contribuindo por essas mudanças climáticas e contribuindo para a obesidade. Então, eu tenho que, sempre que for consumir um alimento, saber, esse alimento é cultivado no meu país? Por exemplo, a quinoa é cultivada no Brasil? Não é. Quinoa nós não temos clima no Brasil para cultivo de quinoa. A gente importa quinoa. Toda vez que nós compramos um alimento que vem de longe, eu tenho maior produção de CO2, eu tenho aumento do efeito estufa e tenho aumento da mudança climática. E tenho mais uma coisa importante. Eu estou contribuindo, quando eu consumo um alimento de um outro país, para aumentar o poder aquisitivo dos agricultores daquele país.
e não do meu país. Então, consumir o alimento da biodiversidade ele é importante para a questão da mudança climática, é importante para reduzir todos os índices de doenças crônico-degenerativas e é importante para a gente fazer uma revolução muito importante que venha a ser relacionado ao aumento do poder aquisitivo. E esse aumento de poder aquisitivo, a gente não pode ficar só culpando as políticas públicas, culpando o governo. A gente tem que pensar o que eu estou fazendo para mudar o meu entorno. Então, quando você compra de um pequeno agricultor, um agricultor próximo a você, você está mudando essa realidade. Por isso que, além de ser nutricionista, né, da VP, Centro de Nutrição Funcional, que a sede é em São Paulo, mas que tem cursos nessa área de pós-graduação no Brasil inteiro, eu sou nutricionista da CSA, que é a comunidade que sustenta a agricultura. É isto, é ver a necessidade do pequeno agricultor. E nós, que devemos ser co-agricultores, deveremos sustentar essas necessidades para que o agricultor permaneça no campo. O agricultor é o profissional mais importante do mundo, porque, no mínimo, nós nos alimentamos 3 vezes por dia. Então, valorizar o agricultor é fundamental. Eu acho que, com isso, a gente consegue responder e dar um resumão do tema que eu vou abordar agora na minha palestra para os nutricionistas e para os estudantes de nutrição. Mais da metade da população brasileira acima do peso. E temos também o problema da desnutrição. E aí, Valéria? Exatamente. Saiu um trabalho científico muito importante esse ano, publicado na principal revista médica, chamada Lancet, que coloca um termo chamado sindemia global. O que vem a ser a sindemia global? A sindemia global é a obesidade, a desnutrição e as mudanças climáticas. Então, a desnutrição, ela também bate à nossa porta. E a desnutrição, nesses últimos 5 anos, tem aumentado muito por várias questões, né? Desemprego, mudança de política, assim por diante. Só que, muitas vezes, a gente tenta corrigir essa desnutrição pensando que também teríamos que ter algumas estratégias muito caras. E não é verdade. Eu trabalho há 8 anos num projeto chamado Gico de Cerrado, que é na maior favela de Bauru, né? Porque segunda e terças-feiras eu moro em Bauru. E nessa favela, que é uma favela assim, muito, muito carente, muitas vezes eles pensavam que não tinham comida. Eles gastavam muito dinheiro comprando refrigerante, salgadinho, um monte de alimentos. E eles não imaginavam que muitas plantas que existem nessa favela, eram alimentos de verdade. Eu lembro como se fosse hoje. Nós estávamos iniciando o trabalho, né, a VP, a Unesp de Bauru, identificando as plantas dessa favela, e os pais sempre falavam assim: criançada, não chega lá perto daquela cerca, era muita cerca viva, né, na favela inteira. E aí depois, na identificação de várias plantas, aquela cerca viva, que tinha aquele espinho, que as crianças não podiam brincar, era a Ora pronobis, que é um alimento riquíssimo em proteína. Ele tem o dobro de proteína e do perfil de aminoácidos do que a quinoa, que tão é valorizada assim, em termos de um alimento proteico. Então, na verdade, o que falta é a gente reconhecer as plantas. Reconhecendo essas plantas, saber o valor nutricional e saber prepará-las de forma adequada para que as pessoas gostem. E trabalhar com crianças, porque a criança, realmente, quando ela muda o hábito alimentar, isso leva para o resto da vida. E fazer as crianças plantarem, colherem, cozinharem os seus alimentos é fundamental para a gente ter no futuro uma população muito, mas muito diferente do que a gente tem hoje. É uma questão de informação e, como ela colocou, de educação. E realmente todos têm um papel de grande responsabilidade. Obrigado, Valéria. Prossegue, portanto, a Semana de Nutrição do curso de Nutrição da Unimar, a Universidade de Marília. Bem, e para cozinhar, realmente muita gente não está conseguindo comprar o gás de cozinha. A população está mais pobre, o empobrecimento com o governo aumentando praticamente todos os meses. O preço do gás realmente ficou difícil. Muita gente está utilizando a tradicional lenha porque não tem dinheiro para comprar o gás de cozinha. A pressão é grande contra o governo Bolsonaro, que promete providências. Vamos a Brasília, você confere. Dayana gasta R$ 72 para comprar o botijão de gás de 13 quilos, que dura cerca de um mês. A família ganha pouco mais de um salário mínimo e aperta o orçamento para cozinhar.
Desde 2005, o preço do botijão de 13 quilos é diferenciado para garantir o acesso da população de baixa renda, mas o desconto é repassado para outros produtos. Nessa distribuidora, o quilo do gás custa R$ 5,50 quando engarrafado no botijão de 13 quilos, mas passa para R$ 7,66 quando engarrafado num botijão de 45 quilos. Para o Conselho Nacional de Política Energética, a diferenciação de preços entre os diversos tipos de botijão de gás vai acabar a partir de março do ano que vem. Para o Conselho, a medida deve beneficiar o consumidor, levando-se em consideração, principalmente, o preço do gás no mercado internacional. No mercado interno, o gás de cozinha é distribuído por cerca de R$ 24, enquanto no mercado internacional, o valor varia entre R$ 10 e R$ 16. Para esse economista que acompanha os preços de energia, o fim da diferenciação vai aproximar o Brasil dos mercados internacionais e aumentar a competitividade entre as empresas. Mas a diminuição do preço do gás para o consumidor depende de outros fatores. Acho que é importante ressaltar que o preço externo ele é um parâmetro em alguma medida para o mercado doméstico, mas a gente tem que incluir nesse preço externo o custo de se trazer o gás até o Brasil. Então tem o custo de frete marítimo, custos aduaneiros e alguns outros custos que tornam efetivamente o preço doméstico um pouco maior do que aquele que a gente vê na cotação diária dos mercados, né, externos. Será que o preço realmente vai cair, o preço do gás de cozinha para a população? Vamos aguardar. O evento é tradicional, mais uma vez já está tudo preparado para a grande festa, a festa religiosa, a tradicional quermesse da paróquia São Miguel. Dia 29 de setembro, o dia de São Miguel. O evento deste final de semana, aproveitando até o feriadão, uma vez que no sábado é feriado, aniversário da independência do Brasil. Estamos recebendo Padre Júlio da paróquia São Miguel e também Lilian Botti, que faz parte da comissão organizadora do evento. Primeiramente, Padre, boa noite, Padre Júlio. Muito boa noite a todos. Começamos agradecendo a oportunidade de estar aqui, né, e invocar a bênção de Deus, né, sobre todos os nossos telespectadores. Bem, a festa, a parte religiosa da festa de São Miguel. O senhor comenta. Sim, nós no mês de setembro comemoramos, não é, na igreja o mês da Bíblia. E temos a graça de, a nossa paróquia, temos o patrocínio do arcanjo São Miguel. Então nós vamos celebrar no final do mês, no dia 29 de setembro, não é, o dia de São Miguel Arcanjo, juntamente com São Rafael e São Gabriel, que são os grandes anjos mensageiros mencionados na palavra de Deus. São Miguel significa, não é o nome Miguel, quem é como Deus? Existe alguém maior do que Deus? Então nós temos a graça de termos este anjo, a palavra anjo significa mensageiro, temos São Miguel como nosso padroeiro. E queremos invocar, né, os anjos são os nossos amigos, são aqueles que trazem a proteção e a mensagem de Deus para o seu povo. Na Bíblia, São Miguel é o protetor, principalmente no Antigo Testamento, né, o protetor do povo de Israel. E para a igreja, então, São Miguel é aquele que a protege e a livra de todos os males. Então, como nós temos os nossos amigos, não é, e carnais, físicos, nós também não acreditamos, não é, como igreja, que também temos os nossos amigos espirituais, os anjos, mensageiros de Deus. E como o superior dos anjos, não é, como está lá no livro do Apocalipse, São Miguel, que vence o mal, temos ele então como o anjo superior, aquele que guerreia contra o mal, aquele que combate. Por isso nós colocamos todas as nossas necessidades, não é, diante de Miguel, o grande amigo de Deus, aquele que é vencedor, segundo a própria palavra de Deus, vencedor sobre o mal, vencedor sobre tudo aquilo que nos aflige. E como será a programação religiosa do dia de São Miguel, da paróquia São Miguel, Padre Júlio?
nós estamos nos preparando, rezando a chamada Quaresma de São Miguel Arcanjo. São 40 dias, não é, rezando, pedindo a sua intercessão, a sua proteção, fazendo também alguma penitência, né, cada um rezando nos seus lares, fazendo as orações próprias, rezando também a ladainha de São Miguel, colocando um pedido, alguma necessidade, né? Nós sabemos tantas necessidades temos tido. Então, estamos aproveitando esta Quaresma de São Miguel e ela vai se encerrar justamente no dia de São Miguel. E até lá, então, temos rezado em todas as missas, mas muitos fiéis rezam de modo particular em suas casas, outros em grupos, não é? Grupos de orações particulares, nos meios de comunicação. Então, já estamos assim formando neste clima de oração para celebrar o nosso padroeiro São Miguel. E no dia 26, 27 e 28 de setembro, nós vamos ter 3 missas especiais, convidando, não é, padres, amigos, para celebrar, preparando então a festa de São Miguel. Então serão celebrações, as missas como de costume, no dia 26, 27 e 28 de setembro, a missa será às 19h30. E no dia 29, no dia 29 de setembro, será o domingo. Então, todas as missas da paróquia São Miguel, nós vamos celebrar a solenidade do Arcanjo São Miguel. Na missa das 8 horas da manhã, na missa das 11 horas também, e na missa da noite. A missa da noite, o horário das 19 horas, mas nós vamos ter uma procissão começando às 18h30, 6h30 da tarde, não é? Saindo em frente à capela do Seminário Sagrado Coração de Jesus. Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco vamos falar da quermesse de São Miguel deste final de semana. Jovem de 29 anos perde a vida em acidente de moto na rodovia do Contorno. E Marília também estará participando do Dia Nacional de Doação de Órgãos e Tecidos. A gente volta já já.